Meu nome é Érico Veríssimo, eu tenho 38 anos, sou médico. Meus pais, eles deram bastante atenção, assim, muito cuidado, muito carinho. Percebi desde muito cedo, assim, um vazio muito grande. E também eu passei uns períodos em que eu desenvolvi muita insônia, tinha muita ansiedade. Era um filme de terror, assim, a noite era às vezes um tormento, porque sempre eu enxergava ou eu morto, meus pais sendo mortos, então eu tinha muito medo de perder meus pais nessa época. E eu acabava ficando muito fechado também, eu nem chegava a comunicar isso, é um sofrimento assim interno. Como eu tinha essa questão da insônia, ou às vezes eu demorava muito para pegar no sono, acordava muito cedo, assim, nas madrugadas, eu acabei conhecendo a programação, né, da Igreja Universal, e sempre nessa programação tinha um momento da oração com um copo com água. Então eu acompanhava a programação e sempre que tinha um copo com água, eu apresentava aquele copo, era consagrado. E ao tomar daquela água, eu sentia uma paz, eu sentia que me fazia bem, assim, que me acalmava. E depois de um tempo também eu comecei a frequentar, né, assim, conheci a igreja de fato, a Igreja Universal, e comecei a frequentar as reuniões. Mas sempre em busca disso, uma paz, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim, não uma coisa que eu sabia explicar muito bem. Quando eu ia para a igreja, eu me sentia melhor, eu sentia paz. Só que veio o brilho do mundo aqui, assim, né? Assim, eu tive alguns colegas que me apresentaram, assim, essa questão da pornografia. Eu ficava dividido, assim, não conseguia me firmar. Eu ia na igreja porque tinha consciência da questão da salvação e tudo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia não tinha aquela fé, aquela firmeza, porque eu sabia das coisas que eu fazia que não agradavam a Deus. Queria um mundo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo queria ter Deus do meu lado, né? Mas assim, e fiquei durante muitos anos, né, dividido assim. E quando eu tive contato com aquele livro do Bispo Macedo, Nos Passos de Jesus, foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura da igreja. Foi interessante que aí no livro eu li de ponta a ponta. Eu gostava muito de ler, lia vários livros seculares. Eu acho que foi um dos primeiros livros assim, da fé que eu li, e nele eu consegui entender que essas coisas que eu estava fazendo assim, ficaram muito claras que estavam erradas. Eu ainda tinha dúvidas assim, se eu estava certo ou não, apesar da consciência me acusar. E tomando consciência de que isso estava errado e quais eram os passos para poder eu me acertar com Deus, né? Então eu decidi seguir aquilo ali, largar tudo isso. Assim, eu tive namoros também, envolvimentos com amizades que eu fui vendo que aquilo ali não me acrescentava, assim, que não me aproximava de Deus. Eu tinha amizade com o mundo, né, com as pessoas, só que não eram amizades que me aproximavam de Deus. Aí eu decidi, assim, firmemente me desvencilhar dessas pessoas, né, assim, me desligar delas e também decidi abandonar essas práticas da pornografia, contato com, né, essas coisas sujas, seja filmes e todo esse conteúdo sujo. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito dedicada aos estudos, assim, muito determinado e desde, sei lá, meus 5 anos eu sempre quis fazer medicina. Então eu sempre me programei, estudei bastante para poder concretizar isso. Nesse período eu estava inclusive assim cursando a faculdade assim, e foi um período assim, geralmente na faculdade de medicina a gente tem muitas atividades e eu senti um pouco de dificuldade de conciliar algumas coisas. Nesse desequilíbrio que eu fui percebendo, assim, que tinha alguma coisa errada comigo, assim. E teve um dia fatídico, assim, um dia bem interessante, que eu estava indo para a faculdade, aí de repente, foi uma época que estava tendo uns blackouts, aí teve um blackout, teve um apagão, aí nesse apagão eu estava no transporte e pensei, nossa, mas será que Jesus voltou e eu fiquei? Eu achei isso estranho, falei, nossa, mas por que eu tô com esse medo, Isso não foi uma nem duas vezes, começou a acontecer isso, e houve uma sequência de pregações do Bispo Macedo, nas sextas-feiras à noite, e nessa sequência de pregações eu comecei a me perguntar, comecei a perceber assim, nossa, mas tem alguma coisa errada? Eu vi que nem salvo eu não era. Pecado, assim, eu não estava fazendo nada cometendo nada de errado, eu estava com uma vida reta, só que assim, eu acho que foi questão de prioridade mesmo. Acho que eu cheguei a essa conclusão de que eu não estava colocando o Espírito Santo em primeiro lugar. Na época eu decidi realmente, foi um período que eu decidi focar essa questão de buscar, de realmente receber o selo com o Espírito Santo. Eu lembro que foi feito um propósito de 40 dias, né? Na verdade, é uma oração que foi feita na madrugada, às 3 horas da manhã, durante 40 dias, e eu assumi esse propósito.
eu queria entender, assim, o que que é a vontade de Deus. Eu me coloquei à disposição do Senhor. Eu não sei o que que é a tua vontade para minha vida, mas eu quero que o Senhor me mostre. Eu sei que o Senhor é a minha salvação. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer isso, a buscar entender o que que seria essa vontade dele. Tudo que eu fazia, eu procurava cumprir certinho. E a partir do momento que eu fiz isso, assim, o que nasce é um fogo, né? Uma certeza dentro da gente que você já passa a ter mais confiança nas coisas que você está fazendo. E uma vez você tendo mais confiança, mais certeza, você consegue se dedicar mais, fazer o seu melhor. Isso, seja nos estudos, trabalho, profissionalmente, né? E você consegue enxergar mais um horizonte ali, sabe? Tudo que eu ia fazer, eu já tinha aquela certeza, assim, não, ele vai estar comigo porque, assim, eu estou fazendo a minha parte e ele, pelo menos, se eu fizer a minha parte, ele vai fazer a parte dele e as coisas vão dar certo. E depois desses 40 dias, foi no dia 31 de outubro, e naquela manhã ali, teve uma busca, naquela busca, assim, eu não tive... Porque de outras vezes, o que aconteceu? A gente chorava, né? Tinha aquela questão de... A gente via que tinha uma emoção envolvida ali, mas naquela manhã foi diferente, assim, porque foi só uma certeza. Não teve... Eu não chorei, não ficou aquela coisa emocional, mas tive uma paz e tive uma certeza, assim. Eu lembro plenamente do dia, do momento, do lugar onde eu estava. A gente não sabe que hora que vai ser, né? A volta de Jesus, que hora que vai ser o nosso momento, mas a gente vai se preparando, né? Assim, se torna vigilante o tempo todo para se preparar para esse momento. Hoje eu tenho certeza da minha salvação e a partir daquele momento, assim, equilibrar as coisas ficou alguma coisa muito simples. Às vezes a gente tem projetos, a gente tem necessidades ali que ninguém consegue te entender, mas o Espírito Santo te dá aquela certeza, vai lá e faz isso, que vai dar certo. E a gente, uma vez sendo obediente, ouvindo assim, essa certeza nos ajuda a colocar em prática e alcançar resultados profissionais, financeiros, né, na família, seja em qual for a área. Então, o Espírito Santo ele é fundamental. Não tem nada que se compare ao valor do Espírito Santo. Como eu disse, assim, né, nas horas certas ou incertas, é com ele que a gente pode contar e é ele que traz uma estabilidade dentro da gente, né? Então, assim, é o presente de Deus, né, que a gente recebe e não tem joia que vale mais do que tem um valor superior do Espírito Santo. É o bem mais precioso que a gente tem na vida.